Se tem algo que ficou bem claro para todos que acompanham o MMA há um certo tempo, é que esse esporte pode ser bem ingrato, principalmente quando falamos da principal organização dele, o UFC. Aqui temos casos de lutadores que mereciam mais reconhecimento, só que foram deixados de lado, lutadores que tiveram um caminho facilitado por causa da fama ou poder comercial, ou então aquelas situações onde os dois lutadores estão passando pelo mesmo problema, sendo que o lutador A recebe um tratamento completamente diferente do B. O UFC tem um longo histórico de injustiça com seus lutadores, e por isso eu resolvi elencar esses casos aqui nesse vídeo. E olha, é bom deixar claro que nesses casos de injustiça, eu não vou levar em conta lutas garfadas. Por exemplo, aquelas lutas que você acha que um atleta deveria ter vencido, mas acabou perdendo na decisão dos juízes. Por exemplo, o Dominic Reyes contra o John Jones, ou então o Johnny Hendricks contra o Georges St-Pierre. Não vou levar em conta porque são casos que fogem do controle do UFC. As lutas foram julgadas por juízes que trabalham para a comissão atlética do local onde a luta está acontecendo, então não trabalham para o UFC. Não, nessa lista eu vou citar apenas atletas que foram diretamente ou indiretamente afetados pelas decisões tomadas pelo próprio UFC. E tem uma decisão importante que você tem que tomar: criar sua conta na Stake para aproveitar as promoções nas noites de luta do UFC. Nesse sábado tem Sean Strickland contra Anthony Hernandez, o Fluffy, além da oportunidade do Melquizael Costa de finalmente entrar no ranking do peso pena. As odds já estão disponíveis lá no meu Instagram, só você dar uma olhada. Para participar das promoções, basta você criar sua conta na Stake através do link no primeiro comentário fixado, e quando pedirem um código, coloca lá Figueiro UFC tudo junto. Tá do aviso? Vamos falar dos 10 lutadores mais injustiçados do UFC. Número 10, Jailton Malhadinho. Eu sei que o Jailton Almeida, mais conhecido como Malhadinho, vem desagradando vários fãs nos últimos tempos por causa das suas lutas consideradas chatas. Eu mesmo já fiz minhas críticas aqui, mas acho que a sua demissão do UFC após 2 derrotas seguidas é completamente injusta. Por mais que de fato tenham sido lutas decepcionantes, e que também suas últimas vitórias até o momento em que ele consegue a via rápida também não foram lutas tão empolgantes assim, ainda acho que foi uma decisão prematura por parte do UFC, porque ainda havia margem para o Malhadinho melhorar. 2 derrotas seguidas não é nada tão alarmante, e depois delas, ele já tinha prometido que ia tentar descer de categoria. A injustiça fica ainda mais evidente se a gente levar em consideração que o Taito Iwasa, lutando na mesma categoria, tá com 6 derrotas consecutivas e ainda não foi demitido. No final, eu acho que é unânime que o Malhadinho serviu como exemplo. Se é esse tipo de luta que você vai entregar no UFC, não é isso que a gente quer na nossa organização. Se você for fazer lutas chatas, você vai ser mandado embora e não vai ter a mesma tolerância que a gente dá para outros atletas. Número 9. John Fitch. Um caso muito similar ao do Jailton Malhadinho aconteceu alguns anos atrás, mas acredito que foi ainda pior. Tô falando do caso do americano John Fitch. Assim como o brasileiro, Fitch sempre foi criticado pela falta de emoção em suas lutas. Muito grappling, muito pragmático, pouca ação, pouco entretenimento, mas ainda assim não dava pra negar que era um excelente lutador. Tanto que depois de 8 vitórias seguidas, ele chegou a disputar o cinturão dos meio-médios, mas acabou batendo na trave, perdendo para Georges St-Pierre. Ainda assim, ele entregou uma boa luta, ganhou até prêmio de luta da noite. E aí, depois da derrota, ele voltou a emplacar numa boa fase, perdendo apenas uma das próximas 7 lutas, mas logo em seguida veio uma nova derrota para Demian Maia. E depois dessa única derrota, o UFC deu um basta no contrato do americano e simplesmente o mandou embora. Dana White defendeu a decisão na época, alegando que Fitch estava em declínio na carreira e recebia muito dinheiro para entregar muito pouco. Basicamente a mesma situação do Jailton Malhadinho. A diferença é que o John Fitch não precisou de uma sequência de derrotas. Bastou uma perda que ele já foi mandado embora. E é curioso, porque na luta anterior da derrota para o Demian Maia, ele venceu o Erick Silva e ganhou outro bônus de luta da noite. Mas parece que não adiantou muita coisa. Já queriam mandar o John Fitch embora há muito tempo. Número 8. Magomed Ankalaev. Quando disputas de cinturão terminam em empate, geralmente a decisão do UFC é marcar uma revanche imediata. Afinal, com uma luta empatada, não ficou claro quem é o melhor lutador da categoria. Mas no caso do Magomed Ankalaev foi diferente. Após ele empatar a disputa pelo cinturão vago contra o Jan Blachowicz, um duelo onde a maioria da mídia e dos fãs viram vitória do russo, o Dana White nem cogitou uma revanche, achou que a luta foi insuportavelmente chata e decidiu seguir em frente com a divisão. Blachowicz ainda recebeu uma espécie de segunda chance. Na luta seguinte, ele foi escalado para uma eliminatória pelo cinturão contra Alex Poatan, mas o Ankalaev foi totalmente escanteado. Mesmo invicto a 12 lutas, ele precisou esperar quase 3 anos para ter outra
terceira chance ao título, mesmo sem perder nenhuma luta nesse meio tempo. No final, ele conseguiu conquistar o cinturão, batendo Poatan, mas o seu reinado não foi muito longo e eu acho que todo mundo lembra o porquê. Número 7, José Aldo. Acho que tá todo mundo careca de saber que o José Aldo merecia ter recebido a sua revanche contra o Conor McGregor lá em 2015. E não é porque a luta foi muito rápida, mas sim porque o Aldo era um campeão dominante. Na verdade, até então, ele era o primeiro e único campeão peso-pena de toda a história do UFC. E na época, outros campeões menos renomados do que o Aldo receberam revanche imediata, como foi o caso do Chris Weidman, que tem menos da metade de defesas de cinturão do Aldo e mesmo assim recebeu uma revanche imediata contra o Luke Rockhold. Só que a luta não aconteceu porque o Weidman se lesionou. Até o próprio Conor McGregor recebeu uma revanche imediata contra o Nate Diaz em uma luta que sequer valia o cinturão. Só que ao invés de dar a César o que é de César, resolveram investir nos planos mirabolantes do Conor McGregor. E, diga-se de passagem, foi uma decisão muito bem acertada por parte do UFC. Aquele ano de 2016, onde o Conor McGregor viveu seu auge, fez o esporte evoluir como nunca. Parece que o MMA avançou 10 anos em apenas 12 meses. Foi esse sucesso do Conor naquele ano que resultou na venda do UFC por 4 bilhões de dólares em 2016. Hoje, a empresa vale 12 bilhões. Então, apesar da injustiça com o Aldo, eu acho que nesse caso, o esporte no geral acabou sendo beneficiado, principalmente o próprio UFC. Número 6, Gegard Mousasi. Eu ainda vou fazer uma lista de grandes lutadores que foram simplesmente esquecidos, e com certeza eu vou colocar o Gegard Mousasi. O atleta de tripla nacionalidade foi um dos lutadores mais técnicos e completos que o peso médio já viu. Bom, na verdade, não só o peso médio, já que o Mousasi competiu no peso médio, meio pesado, peso pesado e super pesado, além de ser altamente condecorado fora do UFC. Ele foi campeão do Cage Warriors, do Strikeforce, do Dream e até do Bellator. Altíssimo nível de trocação, luta agarrada, cage luta muito acima da média, coisas que fariam dele um possível campeão dominante, se pelo menos ele tivesse uma chance de disputar o cinturão do UFC, algo que nunca aconteceu. Mesmo vindo de uma boa sequência de vitórias e estar no top 5, Mousasi sempre foi deixado de lado, principalmente por ser um dos lutadores menos carismáticos que já competiram no UFC. Na minha opinião, o auge dessa injustiça aconteceu em 2017. O Mousasi venceu todas as últimas 5 lutas que fez nos últimos 14 meses e vinha de vitórias expressivas contra Dan Henderson, Uriah Hall, Thiago Marreta, Vitor Belfort e Chris Weidman, todos por nocaute em 2 rounds ou menos. E mesmo com esse retrospecto bem expressivo e fazendo várias lutas em sequências num curto espaço de tempo, o Mousasi mais uma vez foi deixado de lado, dando espaço para Robert Whittaker e Yoel Romero, que disputaram o cinturão interino na época. Essa foi a gota d'água para o Mousasi, que decidiu não renovar com o UFC, deixou a organização e partiu para o Bellator, onde rapidamente se tornou campeão e passou a ser bem mais valorizado do que era na organização anterior. Número 5, Mark Hunt. Se já é frustrante você enfrentar um cara, ser derrotado e só depois descobrir que o cara tava entupido de bomba, imagine então a sensação de descobrir que os próprios patrões sabiam dessa furada. Não só sabiam, como permitiram que o cara lutasse dopado. Foi o que rolou com o Mark Hunt, que foi esmagado pelo Brock Lesnar no UFC 200, apenas para descobrir depois que o gigante albino tava simplesmente entupido de bomba. Nossa, que grande surpresa, Brock Lesnar usando esteroide. Mas a pior parte é que aparentemente o UFC sabia disso. O Brock Lesnar, quando voltou a competir, nem teve que passar por aqueles 6 meses prévios de teste por parte da USADA. E mesmo sabendo que o Brock Lesnar ia falhar no teste antidoping depois da luta, o UFC resolveu deixar a luta seguir, não cancelar, já que o astro da WWE iria garantir as altas vendas de pay-per-view para o UFC 200. E quando ele fosse suspenso depois e o resultado da luta fosse anulado, todo o dinheiro já teria sido colhido. Mark Hunt ficou furioso nessa situação e chegou a processar o UFC, Dana White e Brock Lesnar por fraude e conspiração. O processo durou cerca de 6 anos, mas acabou sendo arquivado por falta de provas. Número 4, Tony Ferguson. Eu acho que a gente não comenta o bastante a grande injustiça que aconteceu com Tony Ferguson lá em 2018. Primeiro que, mesmo sabendo que Conor McGregor não retornaria, Tony Ferguson, então campeão interino, não foi promovido para campeão linear antes do UFC 223. E no fim, quem foi destituído foi o próprio Tony Ferguson, que perdeu seu cinturão interino, não porque perdeu uma luta, nem porque foi pego no doping e nem por desistência, mas sim porque ele tropeçou num cabo de televisão enquanto gravava compromissos de mídia para o UFC. Nesse tropeço, ele literalmente rompeu o ligamento do joelho. Por causa de um acidente que ele nem teve culpa,
o UFC tirou o cinturão dele. E o mais bizarro é que no ano anterior, Robert Whittaker também tinha se lesionado depois da sua luta contra o Yoel Romero, mas ele não perdeu o cinturão interino. Ao invés disso, Bisping e Georges St-Pierre disputaram o cinturão linear e o Whittaker, ainda como campeão interino, na teoria enfrentaria o vencedor dessa luta. Mas havia um motivo na época para tudo isso acontecer. O UFC queria fazer de todo jeito a luta entre Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor pelo cinturão linear dos leves. E não queriam esperar o retorno do Tony para fazer essa luta acontecer. Queriam fazer assim que possível. O El Cucuy ainda surpreendeu e conseguiu voltar em tempo recorde. Tanto que ele lutou na mesma noite que Khabib e Conor. E se a gente for analisar o ponto de vista esportivo, o Tony Ferguson é quem deveria estar enfrentando Khabib naquela noite, e não Conor McGregor. Mas no fim, aquela luta entre Khabib e Conor foi o maior pay-per-view da história do UFC, e com o passar dos anos, Ferguson perdeu completamente o trem da história, sendo esquecido e nunca chegou a disputar o cinturão linear dos leves. Número 3, Ronaldo Jacaré. Até hoje, Jacaré é sempre lembrado como um dos maiores casos de injustiça de toda a história do UFC. Apesar de todo o seu sucesso e resultados expressivos na época, o brasileiro sequer teve a chance de disputar o cinturão dos médios. Mas não foi somente injustiça, houve muita falta de sorte também. Após 8 vitórias seguidas, Jacaré enfrentou Yoel Romero em dezembro de 2015 em uma luta que seria uma eliminatória para definir o próximo desafiante ao título. E em um duelo recheado de polêmicas, incluindo Romero segurando descaradamente na grade para evitar quedas, Jacaré foi derrotado por decisão dividida, em uma luta que muitos achavam que ele deveria ter vencido. Na sequência, o Jacaré se recuperou, teve uma grande vitória contra Vitor Belfort no UFC 198, que na teoria deveria ter credenciado ele para uma nova disputa de cinturão. Mas aí veio a grande injustiça, que mudaria todo o rumo da carreira do Jacaré. Ao invés dele disputar o cinturão contra o então campeão Michael Bisping, quem recebeu a chance foi o Dan Henderson, que na época estava fora do top 10, tinha 45 anos de idade e só recebeu essa chance porque seria a última luta da sua carreira. É meio que uma homenagem por parte do UFC. Mas enfim, deixado de lado, o UFC pediu para o Jacaré se manter ativo e não ficar parado esperando para receber a chance pelo cinturão. Ele obedeceu, venceu Tim Bolt no primeiro round e logo na sequência, poucos meses depois, foi enfrentar Robert Whittaker, onde acabou sofrendo uma nova derrota, bem amarga por sinal. Com isso, Whittaker foi disputar o cinturão e não Jacaré. Jaca se recuperou então, batendo Derek Bronson, mas aí sofreu uma nova derrota para Kelvin Gastelum, que também conseguiu disputar o cinturão na sequência. Depois ele se recuperou, nocauteando Chris Weidman apenas para perder sua última chance de disputar o cinturão contra Jack Hermansson. Uma jornada dolorosa que poderia ter sido evitada se o Jacaré recebesse a chance contra o Michael Bisping ao invés do Dan Henderson. E convenhamos, vivendo o auge da sua carreira na época, provavelmente o Jacaré teria passado o carro no inglês. Número 2, Tom Aspinall. Bom, vamos agora a um caso recente. Um campeão que tinha tudo para ser uma grande estrela, mas está passando por um verdadeiro pesadelo desde 2023, quase 3 anos. Tom Aspinall sempre foi uma grande promessa no peso pesado e um sonho molhado do UFC de promover um grande campeão no mercado inglês. E quando John Jones acabou se lesionando para sua luta contra Stipe Miocic, a oportunidade surgiu. Aspinall venceu Sergey Pavlovich e se tornou campeão interino dos pesados. E pela lógica, seu próximo passo seria enfrentar o lendário John Jones para unificar os títulos. E era a maior luta que um lutador do peso pesado na época poderia sonhar, a chance de enfrentar o maior de todos os tempos. E considerando que o Jones estava na reta final da carreira e o Aspinall estava no auge, era uma grande chance do inglês de colocar seu nome na história e se tornar o primeiro a vencer o John Jones. Mas daí veio a primeira injustiça. Mesmo sendo campeão interino, Aspinall foi deixado de lado porque o John Jones ainda queria enfrentar o Stipe Miocic. E o UFC acatou com essa decisão. Mas ainda prometeram, se o John Jones passar pelo Miocic, você vai ser o próximo. Aspinall ainda foi forçado a defender seu cinturão interino contra Curtis Blaydes e depois ficou mais de um ano parado, perdendo tempo precioso do auge da sua carreira, esperando pelo retorno do John Jones. E quando finalmente o Jones voltou e venceu o Stipe Miocic, parecia que finalmente esse momento havia chegado. Mas não, John Jones se aposentou alguns meses depois e Aspinall perdeu a chance de colocar seu nome na história na maior luta que ele poderia sonhar em toda a sua vida. Agora, promovido a campeão linear, finalmente o inglês voltou a competir, defendendo seu título contra Cyril Gane, apenas para tomar uma dedada no olho que não só interrompeu a luta, mas pode ter prejudicado todo o restante da sua carreira. E a pior parte, mesmo sendo vítima de uma infração, um golpe ilegal por parte do Gane, e que esse golpe legal pode encerrar a sua carreira, já que até hoje ele tá enfrentando problemas de visão por causa disso, quem tá sendo apedrejado e sendo chamado de fujão é o Aspinall, sendo que ele foi a vítima. E detalhe, existem rumores circulando que o UFC já tá pedindo para que o inglês entregue o seu cinturão
cinturão pra destravar a categoria. Bizarro, é como se o cara que foi assaltado estivesse sendo preso pela polícia e o assaltante está sendo venerado. Isso lembra bastante o Brasil. Bom, vamos seguir em frente. E número 1, Demetrius Johnson. Estamos falando aqui de um dos maiores campeões da história do UFC, um cara que quebrou o histórico recorde do Anderson Silva e defendeu seu cinturão 11 vezes consecutivas. E mesmo assim, ele era um dos campeões mais desvalorizados de toda a história do UFC. Diante do preconceito por parte do público, que não gostava muito das lutas da divisão mais leve entre os homens, o peso mosca, Demetrius Johnson sempre teve muita dificuldade para furar a bolha, por mais incrível que ele fosse dentro do octógono. Durante 6 anos, ele foi um dos campeões mais dominantes da história do UFC, com performances incríveis, é só você procurar e assistir a finalização voadora que ele aplicou no Ray Borg. Mas ainda assim, ele não recebia reconhecimento, e o Dana White não ajudava muita coisa. Ele vivia reclamando que o Mighty Mouse não trazia animosidade, dizia que as pessoas deixavam a arena quando a luta dele começava. Boa parte das defesas de cinturão dele foram escaladas para Fight Nights, e a divisão era constantemente ameaçada de extinção. Quando Johnson foi finalmente derrotado por Henry Cejudo, um cara que ele já havia vencido no primeiro round, o UFC sequer pensou em fazer uma trilogia. Ao invés disso, Johnson virou uma moeda de troca. Ele foi simplesmente trocado em uma negociação com o One Championship que ofereceu o Ben Askren, que era muito carismático, poderia trazer bons frutos pro UFC, mas que estava aposentado. Mas enfim, na primeira oportunidade que apareceu, entregaram o Mighty Mouse de bandeja, receberam o Ben Askren e o Demetrius Johnson se aposentou lá no One Championship sem nunca ter voltado a competir no UFC. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.